Olá, boa noite. Bem, depois de aparentemente o tempo ter voltado à normalidade, nada melhor do que fazermos uma reflexão sobre tudo o que envolve o meio ambiente. Erros assumidos por parte do governo do estado e do governo federal, a política ambiental é pauta de muitas discussões e é também sobre isso que nós conversamos agora com o deputado estadual Ronald Polanco. Exercendo o terceiro mandato na Assembleia Legislativa, Polanco é uma referência na Assembleia quando o assunto é desenvolvimento sustentável. Boa noite, deputado. Prazer tê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, Tahan. Boa noite aqui a toda a população do Acre. Na realidade, é uma discussão que eu acho que precisa realmente aprofundar, porque é um debate de alternativas de modelos, né? Modelos econômicos, modelos sociais, modelos ambientais, né? E tudo isso vai refletir depois na alteração de como o meio físico vai afetar o homem. Na realidade, é o homem que altera o meio físico, né? Se você entra na floresta, você percebe naquela que é totalmente equilibrada, ou seja, que não tem interferência do homem, a mata primária, ela tem um equilíbrio muito grande. Mas quando você sai do equilíbrio da floresta e vem para o equilíbrio que o homem busca, aí você sente o impacto, né? Deputado, esses desequilíbrios ambientais que nós aqui no Acre fomos vítimas recentemente e ainda não acabou, mas isso coloca em xeque o processo de desenvolvimento sustentável? Até que ponto esse desequilíbrio enfraquece o discurso do desenvolvimento sustentável? Porque na realidade eu acho que até hoje o desenvolvimento sustentável, que não é só desenvolvimento sustentável não é apenas discutir a alteração no meio físico, ou seja, na floresta ou no meio rural, né? Desenvolvimento sustentável é todo um complexo de medidas que vão sendo adotadas. Por exemplo, aqui no Estado, a preparação do Estado na área institucional é um instrumento importante, né? Se você não tem uma burocracia capacitada, se você não tem um Estado preparado para implementar as políticas públicas, é impossível você conduzir o Estado. Depois, se você não tem um Estado equilibrado do ponto de vista fiscal, ou seja, um Estado que gasta mais do que arrecada, também é outro problema. E eu acho que essas variáveis o Estado foi superando, né? Se você não tem um Estado com equilíbrio político, é outro problema. Eu acho que aqui no Acre nós fomos conduzindo esse equilíbrio de tal forma que hoje há um debate, há uma possibilidade de aprofundar a discussão sobre modelos econômicos, modelos sociais, né? Então a política é importante dentro desse contexto. Então nesse campo o Estado avançou. Por outro lado, por exemplo, a semana passada que estava em discussão, terça-feira entrou em discussão no Congresso Nacional a lei de florestas, né? Aqui nós temos mas enquanto a nível nacional não tiver uma política para a Amazônia toda, não adianta o Acre ter. Ou seja, colocar barreiras, porque nós vamos sentir a pressão de outras unidades da federação que não têm cuidado nenhum com o seu patrimônio natural. Então, mas daí que é importante o governo federal ter uma política. E também que não seja uma política apenas voltada para intervenção na floresta. Tem que ter todo um ambiente de apoio, de políticas públicas de apoio, por exemplo, de tecnologia, políticas apropriadas para o desenvolvimento tecnológico de exploração dos recursos naturais, não apenas das florestas, mas também dos campos, das áreas baixas, né, dos rios. E nós não temos isso. Agora eu acho que o Amazonas tem, de certa forma, se preparado mais, ou seja, é o nosso irmão mais velho, tem mais condições de investir. Eu acho que o governo federal deveria estruturar melhor as universidades, a Embrapa, para ter aqui o modelo adequado, né? Está em discussão o Amazônia Sustentável, que é um modelo de intervenção na Amazônia, um novo modelo. Já teve vários, né? Na época dos governos militares teve, mas agora está em discussão no Congresso Nacional. Eu acho que com esse momento que a gente vive na Amazônia, deveria o governo federal vir aqui e discutir esse modelo para a gente ver de que forma se adequa, né, uma proposta
que saia daqui das bases para as políticas nacionais serem bem adequadas. Então, na área tecnológica, na área de crédito, na área de infraestrutura. Indústria. Aí vem depois, porque na tecnologia vai direto para a floresta, mas também para a área industrial. Por exemplo, a China pegou a sua siderúrgica e desenvolveu máquinas que mexem com o cumaru de ferro como se fosse um cedro, ou seja, como se fosse um isopor. Né? E o cumaru de ferro, todo mundo sabe aqui que... Muito dura, né? Madeira dura, né? Então, eles fizeram lá fora para trabalhar com as nossas madeiras duras. Por que que o país que tem esse produto não faz? Ou seja, você fazer esse casamento é importante. Eu vejo que está essa dissociação, né, entre a nível nacional nós temos uma indústria moderna, temos uma universidade que você tem primos que estudaram lá, a USP, a Unicamp. Se a gente consegue trazer esse conhecimento para cá e adequá-lo à nossa realidade, eu acho que nós vamos começar a enxergar melhor os caminhos a percorrer, né? O esforço estadual é um esforço muito grande, né? O governo do estado faz um esforço grande, mas não é fácil, né? Numa região em que apenas 1 ou 2 governos enxergam que a floresta é uma alternativa, né? Que a região pode ter um modelo próprio. Mas, deputado, ultrapassada essa barreira de as finanças estando em dias, o Estado preparado. O Estado preparado, no campo político também ter uma normalidade institucional. Quando o desenvolvimento sustentável começa a ser uma realidade, por exemplo, em Sena Madureira, com a instalação de indústrias ligadas à borracha, em Chapuri agora com a construção da fábrica de pisos, começa a ter um movimento... Aqui também tem a Triunfo, né? A Triunfo, a Laminados Triunfo aqui em Rio Branco. Quer dizer, o desenvolvimento sustentável ele já está real. Esses tipos de desequilíbrios ambientais que nós assistimos enfraquece o discurso do desenvolvimento sustentável ou não tem nenhuma relação? Uma coisa não tem nada a ver com outra? Não, eu acho que talvez, se a gente for o protocolo, uma coisa mais macro, né, o protocolo de Kyoto, quem foi que assinou? Né? Então foram poucos os países. O país que não assinou, que é totalmente contra, hoje sofre as maiores crises dessa área ambiental, né? Hoje os Estados Unidos têm furacões, ataques nos seus, né, na parte marítima. Acho que ontem tiveram que retirar mais de 1 milhão de pessoas no Texas e na Ásia da mesma forma. Então é um momento que eu acho que o mundo todo vai acordar e tomar cuidado para que esse modelo de consumo que hoje a humanidade tem é insustentável. Nós não vamos, o Keynes já falava, né, no século passado, no longo prazo estamos todos mortos, né? Ou seja, não é fácil você manter o nível de consumo que as pessoas querem ter com as condições que o planeta nos oferece, né? Então não dá para a gente aqui, temos uma crise. Quantas crises já teve no Ceará, por exemplo? Nós somos resultados de uma crise de ausência de chuva lá, né? Então, naquele período, migrou muita gente para cá. E mais, claro, vinculado à borracha. Então, é um debate mais amplo. Agora, há um esforço não só do governo, mas eu acho que os empresários da própria pecuária, eles têm se modernizado muito, né? Aliás, é o único setor que buscou introduzir tecnologias novas. Isso também é um componente importante no debate do desenvolvimento sustentável. Sabe? Já que o senhor tocou na pecuária, o senhor considera que esse debate, que já foi antigo, o senhor acha que ele ainda existe entre pecuária e desenvolvimento sustentável? Não, eu acho que não. Eu acho que está superado, sim, na medida em que há uma consciência no interior do setor de que eles precisam cada vez mais se modernizar, de que eles começam a ver que da forma como vinha a exploração das florestas afeta eles também, né? A ausência de água. A pecuária recentemente teve uma crise, né, nos seus preços que prejudicou demais, né?
E eu acho que eles estão com problema também no setor. Então, eu acho que muita coisa vai ser revista daqui para frente. O interessante, eu acho que no futuro, é cada vez mais ter condições de sentar todo mundo e achar uma saída. Ninguém pode morrer. Nós não podemos achar que o setor agropecuário ele não precisa de ter investimento, ele tem que ter. Mas também não podemos deixar de investir nos outros setores. Então, eu vejo hoje que precisamos achar o nosso modelo e que não seja construído apenas pelo governo que está assumindo o Estado, que seja uma construção da sociedade. A sociedade tem que se envolver mais, participar mais, não só apenas os empresários ou a classe política ou intelectuais, mas também os trabalhadores, né? E setores que estão fora do debate, para poder construir uma alternativa. E também não deve ser só o Acre, né? Isoladamente. As coisas estão acontecendo no mundo, em todos os lugares estão acontecendo problemas graves, né? Eu acho que foi no mês de julho, na França, me parece que a temperatura estava 45 graus, 50 graus. Muitas pessoas estavam morrendo. Então, é um problema de alteração no planeta. Então, a tendência é da gente ter que sentar a acordos. A ECO 92, ela nos trouxe um alerta muito grande, né? Um alerta grande, alguns não acreditavam. E agora chegou, né? Chegou. Deputado, o senhor já tem dado várias declarações a respeito do desenvolvimento sustentável, vinculando a industrialização. O senhor afirma que não existe desenvolvimento sustentável se não houver indústrias. Indústria, é verdade. Como isso está se desenhando no Acre? Hoje nós já citamos alguns exemplos. Quais são as perspectivas para os próximos 5 anos, que é um tempo até curto em se tratando de desenvolvimento sustentável? Olha, o Acre hoje eu acho que é um dos poucos estados que criou um ambiente para investimentos muito bons. É claro que o Amazonas tem um apoio do governo federal altamente favorável, né, e que beneficia eles em razão de uma política federal. Mas eu acho que dos governos estaduais, o que se esforçou mais para criar uma indústria local foi o governo atual, né? Depois, é impossível, tu conhece bem a cadeia da borracha, por exemplo, tinha o seringueiro, o seringalista, o aviador, o exportador e a indústria que estava lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, né? O aviador e o exportador estavam em Belém e em Manaus. E aqui só tinha o seringalista e o seringueiro. Depois que essa cadeia se desestruturou, nós ficamos apenas com os seringueiros e alguns seringalistas. O resto ficou lá fora, ou seja, a riqueza migrou toda. Qual é o esforço que um governo deve fazer, o que um Estado, uma sociedade deve fazer? É trazer as decisões econômicas para o interior do seu território. Por isso que eu faço essa defesa. Sem indústria, é impossível, é claro que indústrias dentro de padrões internacionais que permitam a exploração sustentável, né, a industrialização sustentável. Então, se você não tem no interior do teu território as decisões econômicas, apenas as decisões políticas ou a sua organização interna de um Estado não permitem que esta sociedade tenha um padrão de vida bom. Porque o objetivo final é que todos vivam bem, né? Não só a minoria, ou alguns que estão próximos da esfera estatal. É que nós que estamos na esfera política, é que a gente crie condições para todos terem uma escola perto de casa, um posto de saúde, né, que tem uma esperança de vida de 70 anos, que é a esperança média nacional, que tem um lazer bom, ou seja, que todo mundo tem um nível de renda que lhe permita usufruir do período que ele passa aqui na Terra, né? Deputado, por que o Itamaraty não interfere de forma mais incisiva nas regiões de fronteira, por exemplo, com o Peru? Nós estamos falando da questão da industrialização ligada à floresta. Temos conflitos com os Axanincas ali na região do Juruá. Aqui nessa região de fronteira, aqui na região do Assis Brasil, as queimadas, tanto do lado peruano quanto ali em Assis Mais do Brasil. boliviano, viu? Mais boliviano, né? Por Peru... que não há uma interferência, apelando para o direito internacional, a respeito das leis ambientais, que possam viabilizar esse desenvolvimento sustentável em toda a região de fronteira?
Eu acho que o esforço que o governo federal tem feito de integrar a América do Sul, eu acho que já é nessa tentativa. É difícil tu interferir no outro país, né? É claro que você pode fazer políticas. Atualmente tem o MAP, que é uma organização do Acre, não, Madre de Deus, Acre e Pando, né? A sociedade, ela mesma está sentindo a necessidade de se organizar. No Peru tem um negócio interessante, viu? Eu acho que está com um mês e pouco, eu estava lá, ali na fronteira, e tinha uma greve para impedir as derrubadas, entendeu? Então, o Peru tem uma espécie de empate? De empate, entendeu? Por quê? Porque é uma região que tem muita castanha. E eles estão introduzindo agora o manejo florestal. Então, e o pessoal estava entrando com a pecuária, porque ali na região de Assis Brasil, atravessando até Maldonado, é um chapadão só, sabe? Então, ali aquela região propícia para a agricultura, para a soja, essas coisas, e pecuária. É uma região muito boa, mas o pessoal local se manifestou. Forte, viu? E teve resultados concretos? Recentemente na Bolívia foi 15 dias, fecharam as estradas lá exatamente para impedir coisas de derrubadas lá. Ou seja, há uma manifestação da sociedade. Aqui nós viemos ver a semana passada, aqui no Acre, a primeira manifestação. E foi uma manifestação por problemas de saúde, não foi uma manifestação por da parte econômica, né? Uma disputa de poder entre trabalhador e os novos empresários que assumem o setor. Me parece que recentemente os índios com um ratinho lá em Cruzeiro do Sul, né? Exatamente. Deputado, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. O Ideias da Aldeia volta após o intervalo. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando sobre desenvolvimento sustentável com o deputado estadual Ronald Polanco. Deputado, como o governo do Acre tem feito ações para combater essas queimadas? Qual é a sua avaliação a respeito do posicionamento do governo do Acre em relação a essas queimadas? O governador Jorge Viana declarou que o governo do Acre errou, mas não pontuou. Qual é a sua avaliação a respeito disso? Eu acho que o que ele reconhece, na realidade, o período que ele diz que errou é por não ter sido mais usar o poder de polícia que o Estado tem. Não é ele ser o poder, né? O poder de ter o controle. O que deixou na mão da sociedade, dizer, olha, dos setores que atuam no campo, tomar o cuidado, porque não era só um problema. Todo mundo sabia que a qualquer hora a floresta, com um verão desse, 90 dias, quando estava com 80, 90 dias, todos estavam conscientes que a floresta podia pegar fogo. Ou seja, será que é necessário o Estado decretar? A pessoa está lá vendo que tem um problema, não faz. Ou fizeram por falta de costume. Eu acho que talvez o erro foi tinha que ter alertado. Chegou de última, mas chegou, tomou a medida na hora certa. Hoje, eu não sei se outros estados que têm focos de incêndio superior ao nosso tomaram as mesmas medidas. Ou seja, aqui o que ele demonstrou é que tem poder de juntar, de coordenar, né? E que há uma consciência também no interior de todos os setores. Hoje, setores urbanos que não têm envolvimento com o campo, que sente esse problema, começou a se alertar, né? Eu acho que é uma coisa boa. A sociedade está sendo envolvida. Eu acho que não precisava, não precisa. Quando tem uma sociedade que ela toma os seus rumos, não precisa o Estado estar, quem está dirigindo o Estado está constantemente baixando decretos. Deputado, mas é bom ele ter reconhecido também, né? Outro dia, um pesquisador, o professor Foster Brown, disse que aqui no Acre realmente é onde o vento faz a curva. Então aqui há uma conjunção de fatores físicos, geográficos que permitem... Saiu na Veja, né? Exatamente, isso, inclusive reforçado pela revista. Como
o estado do Acre pode acionar judicialmente outros estados brasileiros que mandaram fumaça para cá devido às queimadas lá nos estados de origem. Existe alguma maneira de responsabilizar esses estados? Não. Rapaz, sempre acho que é uma saída. No mínimo, você chama para sentar, né? Para coordenar uma política dessa. Numa crise dessa, não dá para ser o Acre o único que vai tomar medidas, né? Se a gente toma, Rondônia não toma, por exemplo, os rios de Rondônia estão com problema ali. Se você vai perceber, as balsas que desciam de Manaus, de Porto Velho com soja para Manaus não estão conseguindo, me parece que elas só estão levando 30% das cargas. Ou seja, do ponto de vista econômico, está tendo uma crise aí, né? Porque o leito está lá em cima, né? Ou seja, não dá para você ter todos os equipamentos hoje que atuam na área econômica na região, que precisam dos rios, dando vazão para a produção. Como é que o manejo, seja ele comunitário ou seja ele empresário, qualquer tipo de manejo, como é que eles podem servir de contraponto a esse desequilíbrio? Não, primeiro é que há um debate, de certa forma, que a floresta retém água, né, que os cursos d'água, e está praticamente comprovado que os igarapés, onde teve desmate nas suas margens, esses secaram, né? Aqueles que têm na nascente, nas margens, floresta, de certa forma, seguram mais as águas. Então, mas eu não sou da área, né? Um dia desse estava conversando com o Júdice, ele disse que o manejo, na hora que abre e o sol chega, seca as folhas e tal. E eu falava para ele que quando você faz um manejo de uma região, retira alguns produtos, pelo contrário, a floresta, as sementes que estão ali afloram logo, né? Elas vêm logo. A região do Juruá me parece que teve uma intervenção muito boa no início do século passado. O que aconteceu? Desenvolveu um espaço biológico ali com uma diversidade, uma biodiversidade superior às outras áreas que não teve a intervenção. Ou seja, a intervenção ajuda a que a floresta se torne mais diversa, né? Mais plural. Então é uma discussão que, é por isso que diz que na Amazônia ainda está tudo para ser pensado, né? Eu lhe perguntei isso porque a declaração dessa semana do gerente regional do IBAMA, Anselmo Fornec, ele fala que vendo imagens aéreas, alguns focos são possíveis de diagnosticar que ali foi a pessoa que quis colocar o fogo no roçado e acabou perdendo o controle e invadiu a floresta. Ainda, por mais que os técnicos da Secretaria de Florestas vão até as comunidades e falem a respeito do manejo, de que não queime e tudo, ainda parece que é difícil a pessoa assimilar esse discurso. O senhor consegue sentir isso, Amado? É impossível, viu? Só o Estado é impossível implementar. Aliás, tem poucas áreas que têm sido visitadas pelos técnicos do Estado, porque o Acre é grande, nós não temos estrutura para isso. A CEATE, os técnicos da Secretaria de Florestas, não conseguem ampliar para todo o Estado. Está entendendo? É impossível. E todo mundo precisa ter o seu arroz, o seu feijão ali, a macaxeira, né? A banana precisa fazer uma derrubada. E é fácil você fazer o controle do fogo nos campos. Agora, na floresta é complicado, porque o fogo vem por baixo e por cima. Entendeu? E organizações como a Pachamama deveriam estar mais atuantes. Assim. A Pachamama já desenvolve trabalhos com as comunidades. Seria a hora do governo chamar mais organizações para cá para trabalhar com esse discurso? Eu acho que eu sou a favor. Eu acho que tem que ter governo forte, tranquilo, sabe? Mas eu acho que a sociedade agora tem que se alertar mais, entendeu? Não só a Pachamama, mas tem todas as ONGs que já têm envolvimento, né? E os sindicatos. Nós temos uma estrutura capilar no interior da sociedade que dá para ser as associações,
os movimentos das igrejas são fortíssimos, eles têm muito mais poder de infiltração do que o Estado. Em relação ao governo forte, a política ambiental do governo federal lhe agrada? Até agora, a ação da ministra Marina Silva tem sido eficiente na sua avaliação? Não, é porque a política dela está sendo testada agora, né? Infelizmente, e eu acho que se não tivesse essa política, tinha sido pior. Viu? Tinha sido muito pior. Você vê que as várias operações que teve aí, na região aqui de fronteira de Rondônia, até que não veio aqui, porque de certa forma que tinha um certo controle. Mas teve até diretor do IBAMA sendo preso, hein? Então, se não tivesse tido essa política, eu acho que tinha sido muito pior, viu? Muito pior. Eu vejo que essa política é a política correta. Agora, precisa ela ser mais dialogada, né? Eu acho que não tem que ser só o Estado. Se não tiver um Estado que venha dialogando mais, que essa é a intenção da política, depois criar condições para que as células que existem já no interior do corpo social, elas sejam ativadas. À medida que elas forem mais ativadas, eu acho que essa política se torna melhor. A alternativa ao fogo para o pequeno produtor, ela não é muito cara? Rapaz, olha, eu vi uma época no Juruá, o pessoal plantando feijão, eles derrubam, né, e jogam, ou seja, derrubam esse ano, deixa aquela região apodrecer, né, aquela massa ali de floresta apodrecer, jogam o feijão e ele fica por cima, né? E tem várias áreas que já não precisam ter intervenção todos os anos. Para ter uma alteração aqui do nosso modelo, realmente precisa ter Eu não acredito que a gente faça essa alteração sem sentar com todo mundo, sabe? Porque o cara que está ali de Chapuri, vamos dizer, na beira do Espalha, que eu cheguei de lá semana passada, ele não vai levar o arroz, o feijão, as coisas daqui para lá, né? De Chapuri para lá. Apesar de ser mais barato, às vezes, levar. Se tivesse um ramal, é mais barato. Ele tem que produzir lá. Então, o que ele tem que fazer lá é fazer um roçado do tamanho do consumo dele, né? Que ele não vai entrar para trazer o produto para cá. Isso inviabiliza. E eles estão fazendo isso. Viu? Estão fazendo isso e está tornando... eles, às vezes, até eu digo, vocês estão empobrecendo, estão trabalhando demais para o resultado que vocês têm. E aí eu acho que precisa ter um debate com todos esses setores, para não ter, assim, nas grandes discussões que tem hoje no interior da FETACRE, dos sindicatos, não tem sido, com raríssimas exceções, de discutir alternativas, a não ser de discutir a alternativa pressionando ou o governo, ou os bancos, ou as entidades que atuam no desenvolvimento. Então, eu vejo que dá para fazer isso que tu falas, mas precisa ainda dialogar mais, sabe? Construir uma democracia demora, sabe? Não é fácil. Pode ter, às vezes você passa uma década, né? Ou sei lá, um século, né? Até você ter um ambiente democrático onde o cara tome consciência, se acha um modelo, né? Por falar em fortalecer a democracia, vamos falar um pouco de política. Eu queria que o senhor fizesse uma análise a respeito do PT local. Ele se diferencia dos outros PTs do Brasil ou não? Essa unicidade que se encontra no PT do Acre, até que ponto ela é construtiva? Ou até que ponto ela demonstra uma centralização de decisões? Quando é pequeno é fácil de você ter o controle, né? Eu acho que no Acre nós fizemos nesse período uma aliança, um pacto, criamos um ambiente que é a Frente Popular, né? Um ambiente político que nos propiciou criar uma estabilidade, de certa forma, duradoura, né? Tá? E no interior do PT, as lideranças compreenderam esse momento. E eu acho que o Acre tem essa coisa por ser pequeno, né? E a resposta que o governo deu também permitiu que a sociedade nos desse um tempo, né? Nós estamos com esse tempo aí.
Eu acho que os investimentos que o Estado fez, a credibilidade que conseguiu lá fora, ela permitiu que recursos externos entrassem via o projeto BID, via o BNDES. As principais cidades tiveram intervenção na área urbana e está tendo intervenção no setor rural. É lento, mas é normal. Ninguém faz uma casa da noite para o dia, né? Pessoalmente, tu não consegue fazer. Então, você constrói de forma lenta. Eu acho que aqui no interior do PT há um processo de discussão aprofundado. Há um respeito, sabe? Há um certo respeito entre as forças que compõem o PT. Porque eu perguntei isso porque há algumas seções do Partido dos Trabalhadores em outros estados que são muito combativas, mas são pouco pragmáticas, são de poucos resultados, né? Aqui parece que o PT ele busca mais o resultado e isso basta. Né? Isso basta. Não, eu não só busco o resultado, eu acho que tem as contradições, elas acontecem, tem contradições internas e, de certa forma, elas têm ajudado, sabe? É na contradição que você constrói, né? Sem ela, o que muitas vezes é você ter consciência de que é importante ter um equilíbrio político. Eu, particularmente, sou de uma região do Alto Acre, eu tenho trabalhado muito isso, para a gente criar um ambiente propício na nossa região, para os investidores, para a população local se sentir bem conosco. Nós precisamos ter equilíbrio, discutir dentro de casa. Eu acho que quando você faz uma manifestação externa é porque já está no último caso, né? E o PT permite isso, sabe, aqui no Acre. Ele permite, e eu acho que se a gente continuar dessa forma, abrindo o PT cada vez mais, nós vamos ter um período longo e uma relação, nós temos que continuar tendo uma relação boa na Frente Popular, que eu acho que é o maior patrimônio que nós temos, viu? 15 anos, né? Não existe. 15 anos, é a Frente Popular, e depois ter um respeito, continuar tendo um respeito bom com a oposição, seja ela qual for. A não ser aquela que não respeita as regras do jogo democrático. Aí já é outra história. Aí não é a política que resolve. Quem resolve é outros setores, né? A justiça. Deputado, qual vai ser a principal missão do sucessor de Jorge Viana? Em 2006, pessoa que receber ali a faixa de governador, qual é a principal missão depois de 8 anos de legado de Jorge Viana? Eu acho que a principal missão é manter o equilíbrio político. Eu acho que esse manter a Frente Popular e continuar ampliando, dialogando com a oposição e uma relação externa, que eu acho que o governo Jorge fez muito boa, de projetar o Acre para fora, manter isso aí. Eu acho que o Jorge, a Marina, o Cibá, que está numa projeção nacional muito boa, isso aí tem que ser os nossos embaixadores, né? O Tião que teve uma ascensão assim, a nível nacional que impressionou a todos, né? Então eu vejo que esses precisam ser os nossos embaixadores. E o próximo governo ele tem que ter uma gestão a nível local muito forte. Eu particularmente eu acho que tem que ter um gestor permanentemente articulando as forças aqui, dialogando com todo mundo, mobilizando o Acre e fazer dessa região aqui realmente um espaço onde todos usufruam do crescimento econômico, do desenvolvimento, da cidadania, né? O senhor está no terceiro mandato como deputado estadual. O senhor pensa que a função como deputado já se esgotou? Eu acho que a nível estadual, sim, sabe? A nível estadual, posso continuar contribuindo, né? Mas na esfera de deputado estadual, tem outros que precisam vir na minha região, né? Por exemplo, eu saí candidato lá, não teve candidato. Chapuri, a minha base principal lá. Como eu sou filho de brasileiro, em Brasileiro não teve candidato. Aí não teve em Assis Brasil, teve uma candidata em Epitaciolândia, que foi a Rosimari. Ou seja, eu vejo que a região precisa já ter mais lideranças nessa área e vir outros, né? Ocupar outros espaços. Passar o bastão.
nessa área sim, sabe? Nessa área sim. Mas voltando, um dia desse, eu estava lendo um artigo do Beluso, aliás, fui num debate dele em Brasília, e ele fazia o seguinte debate: o que é fundamental para promover o desenvolvimento econômico e social, um desenvolvimento que seja sustentável? E ele colocava o seguinte, importantíssimo isso, que deve haver um respeito com a política. Sem ela, é impossível. Se você destrói a política, você não vai construir nunca um ambiente favorável para promover o desenvolvimento sustentável. O que tem acontecido recentemente é uma cobrança muito grande em cima para aniquilar a política e os políticos, e se exige modernidade. Como é que você vai construir um país moderno? Sem política. Sem política. Sem política não é possível dialogar aqui, né? Não é possível trazer as grandes ideias para elas se contraporem e depois achar o que é melhor para uma sociedade. Sem política é impossível. No entanto, o que tem acontecido no debate, assim, de modo geral, que tem sido colocado para a sociedade é que a política não é importante. Aí vai permear o quê? O fuxico? O disse-me-disse? A política é isso, ela coloca todas as forças que compõem uma sociedade para dialogar, para conversar, para se expor uma com a outra, né? E sem ideais, como é que nós vamos dialogar? Como é que nós vamos nos tornar modernos? Né? Nós somos cobrados por isso. Então, eu acho que quando tu coloca aqui de frente a frente, eu acho que deveria ter uma roda para ver quais são as ideias que tem sobre essa área, essa questão ambiental, que muita gente era contra. Os que são contra não colocam hoje uma palavra, né, fora. Exatamente porque a política está sendo destruída. A política tem que ser... Muitos se orgulham de dizer que não gostam de política. Ao não gostarem, porque alguém disse para eles... Abre espaço para outros, né? Abre espaço para outras ideias. Hoje, acho que ontem, na Folha de São Paulo, não sei qual foi o jornal que eu vi, os alemães, um brasileiro que estuda na Alemanha, que estuda o processo alemão, diz o seguinte: se a Alemanha não construir um bom espaço para crescer economicamente, a Europa toda entra em crise. E se vir um novo Salvador, um Messias, como teve lá um Hitler, leva o mundo a uma guerra. Na ausência da política, surgem esse tipo de alternativas. Então nós temos que dialogar, sabe? Precisamos, os meios de comunicação precisam, se cobram modernidade, não podem destruir a política. Os políticos que não estão discutindo política, tudo bem, né? Eles têm que ir para o lugar deles. Não é a política, é outro lugar. Ok, deputado, eu agradeço a sua atenção, a sua presença aqui no programa Ideias da Aldeia. Não, obrigado. É um espaço que é no Estado todo, né? Eu acho que essa é uma política boa, sabe? Que o Estado fez. Obrigado mais uma vez. Esse foi o Ideias da Aldeia de hoje. Até o nosso próximo encontro. Olá, desenvolvimento sustentável, política, economia.